Diz assim o texto sagrado: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, que a tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações. Fale conosco, ó Deus. Fale ao coração do teu povo. Edifica a todos nós. Abençoe os líderes da igreja, pastores, presbíteros, diáconos. Abençoe os líderes na escola bíblica dominical. Que sejamos uma liderança forte no Senhor. E abençoe a igreja do Senhor, ó Deus, que recebe a instrução, recebe a tua palavra, se alimenta das palavras da fé e da verdade e da boa doutrina. Que todo o teu povo seja edificado, abençoado e abençoador. E que aquilo que nós nos alimentamos aqui, ó Deus, possa, ó Deus, trazer edificação à nossa vida, trazer conhecimento, trazer, ó Deus, sempre força para que possamos, ó Deus, ensinar outras pessoas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Poderia sentar. Há um ditado que diz que se conselho fosse bom, não se dava, mas se vendia. Mas há um outro ditado também que diz que quem não ouve o conselho, ouve coitado. E aqui nós podemos perceber que nós temos os conselhos de Paulo a um jovem pastor na cidade de Éfeso, o qual estava enfrentando vários desafios no ministério pastoral. E Paulo, então, dá muitas orientações. Paulo era o seu mentor espiritual. Paulo estava indo para Macedônia e ele escreve esta carta para orientar, para aconselhar, para encorajar esse jovem pastor que tinha muitos desafios na cidade de Éfeso. Desafio com a idolatria reinante naquela cidade, porque ali eles adoravam a grande Diana dos Efésios. Desafios também da imoralidade, por causa do culto que tinha ali, e havia muitas prostitutas cultuais que vendiam os seus corpos para as suas paixões, e também como um culto aos seus deuses. E por isso Paulo então aconselha esse jovem pastor. Mas também tinha os desafios dos falsos mestres que ensinavam uma outra doutrina e não a boa doutrina de Cristo. E os falsos mestres puxavam os cristãos efésios em muitas direções. A opressão pagã solapava continuamente a confiança dos cristãos e as forças das trevas se infiltravam na liderança. Alguns, diz o texto, que haviam abandonado a fé cristã e abraçado o ensino de demônios, proibindo o casamento e a abstinência de comer carne. Por essa razão,
Paulo dá vários conselhos a Timóteo para que ele se tornasse um bom ministro de Cristo, um bom líder na casa de Deus, e não se desviasse nem para a esquerda, e não se desviasse para a direita. Em outras palavras, Paulo está dizendo a Timóteo: se Timóteo transmitir esses conselhos aos irmãos e irmãs, então será um bom servo de Cristo Jesus. Porque ministro é aquele que serve. Inclusive, a palavra ministro no original grego é diácono, servo. Aquele que serve, o ministro. E como se tornar um bom ministro? Como se tornar um bom servo de Cristo? Como se tornar um bom líder na casa de Deus? Em primeiro lugar, expondo a boa doutrina à igreja. Veja o que diz o verso 6. Vamos ler comigo? Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. E as palavras aqui, estas coisas, referem-se de um modo geral ao conteúdo da carta. E também, especificamente, o final do capítulo 4, de 1 a 5, onde Paulo explica aqui sobre a origem da má teologia. Porque, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Demônios enganadores e líderes mentirosos levarão algumas pessoas a abandonar a fé. Líderes que estavam propagando as suas mentiras, inspirados pelo espírito de Satanás, pelo espírito das trevas, e contra o ascetismo dos falsos mestres que proíbem o casamento e o consumo de carne. A Escritura ensina uma atitude de gratidão e de recepção em relação a tudo que Deus criou, porque o casamento é uma instituição divina. Deus é quem fez o casamento. Deus não quer o celibato obrigatório. O celibato obrigatório leva a igreja a um caminho errado, a um caminho de prostituição. Quantas pessoas que às vezes não casam, mas vivem na fornicação, ou no homossexualismo, como nós podemos ver na igreja romana. Muitos padres são homossexuais e vivem propalando que não pode casar, mas vivem uma vida errada. O casamento é um freio contra a imoralidade. O casamento é uma bênção de Deus. A Bíblia diz que o seguinte: não é bom que o homem esteja só, fale eu, auxiliador, e que lhe seja idônea. A pessoa só pode abraçar o celibato por vocação. E também espontaneamente, não por imposição. Não por imposição. Mas tudo que Deus criou é bom e deve ser recebido com ações de graças. E estas são as coisas que Timóteo deve ensinar. E estas são as coisas que ele deve expor aos irmãos, as verdades que ele deve ressaltar. E Paulo tinha todas as razões para esperar que Timóteo fosse um bom ministro, um bom líder. Primeiro, porque Timóteo havia sido treinado na teologia correta. Timóteo tinha sido alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina desde a infância. A sua avó, Lloyd, era uma mulher cristã, uma judia convertida ao cristianismo. A sua mãe, Eunice, seguiu as pisadas da fé da sua mãe. E de igual forma, Eunice ensinou Timóteo as santas veredas da cruz, ensinou a palavra de Deus a Timóteo. Ele havia sido instruído na lei do Senhor, havia memorizado os trechos do Antigo Testamento, havia sido instruído a respeito dos atributos de Deus, da história da salvação, das promessas da vinda do Messias. Ele aprendeu isso no lar. Como o lar é importante, como a família é importante, para transmitir a tocha da fé para as futuras gerações, para os seus filhos.
Uma boa criação, meus irmãos, na infância, prepara os filhos para se tornarem bons servos em qualquer área da vida. Quando o lar é fiel a Deus, os filhos recebem um legado abençoado e abençoador. Uma boa criação dos filhos no lar cristão prepara os filhos para que eles sejam bons vizinhos, bons cidadãos, bons artistas, profissionais, trabalhadores, professores, pais, missionários e ministros. Um lar cristão molda o caráter dos filhos para a glória de Cristo. E Timóteo aprendeu a santa lei de Deus no lar. Ele conheceu a Cristo neste lar cristão, neste lar abençoado e abençoador. Além do mais, meus irmãos, Timóteo, ele foi treinado aos pés do apóstolo Paulo, aquele que outrora era um perseguidor, mas se converteu, um homem culto que falava o latim, o grego e o hebraico, um homem que conheceu Cristo no caminho de Damasco. Cristo mudou a sua vida, e agora Timóteo conhece o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, e ele passa então a acompanhar Paulo nas suas viagens missionárias, e ele diz da boa doutrina que tem seguido. E ele aprendeu com o apóstolo Paulo. Ele participou do seminário, tendo Paulo como seu professor, tendo Paulo como seu mentor. Paulo então doutrinou Timóteo, ele aprendeu a boa doutrina. Timóteo tem seguido de perto a boa doutrina que ele havia aprendido do apóstolo Paulo. No entanto, meus irmãos, Timóteo continua a ser treinado nas verdades bíblicas. Timóteo não pode estacionar na vida cristã. Paulo estava indo para Macedônia, mas Timóteo estava em Éfeso. Ele deveria continuar crescendo, aprendendo, estudando, se aprimorando, treinando. Ele é o estudante das doutrinas cristãs por toda a vida. É como na escola dominical. Nós não temos formatura na escola dominical, porque o conhecimento de Deus é um conhecimento inesgotável. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E Timóteo é esse estudante que não parou de estudar, esse estudante que não perdeu o desejo de aprender mais e mais de Deus. E ele ainda segue o bom ensino que havia recebido em casa e na igreja. Só ensina bem, meus irmãos, quem aprende bem. Nós devemos ensinar bem, né? Aprendendo bem. Não podemos enfrentar as falsas doutrinas se não permanecermos na sã doutrina. E todo bom servo de Cristo se alimenta continuamente da palavra de Deus. É por isso que eu li o Salmo 1 na liturgia. O Salmo 1 diz que ante o seu prazer está na lei, o quê? Do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pouco, né? De dia e de noite. Nós devemos meditar na lei do Senhor. Em segundo lugar, como se tornar um bom servo de Cristo Jesus? Rejeitando o erro pelo exercício da piedade. Veja o que diz o verso 7. Vamos ler? Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. O conhecimento da palavra, meus irmãos, levará o ministro, o servo de Deus, a rejeitar o falso ensino. E Paulo havia advertido quanto a isso no início da carta, ao mencionar pessoas que se ocupavam de fábulas e genealogias sem fim. Veja lá o que diz Timóteo 1,4. Vamos ler o que está escrito aí? O que ele diz? Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé. Nós não podemos seguir as seitas, o falso ensino, a genealogia sem fim. E nós devemos entender que é possível que fábulas profanas sejam uma referência aos deuses e deusas da mitologia pagã, as crendices. Lembre-se de que Timóteo pregava em Éfeso, e ali tinha uma rainha. A rainha nessa cidade é chamada a grande Diana dos Efésios. Havia um templo suntuoso, onde pessoas de todas
as regiões, de todos os lugares, iam para adorar nesse templo. E havia muita crendice. No entanto, é possível que a expressão também se refira à mitologia judaica sobre a vida dos santos do Antigo Testamento. Fábulas profanas e de velhas caducas. Aqui, Paulo não é contra a terceira idade não, viu, gente? Ele não está falando contra a mulher idosa. Ele está falando contra, né, a mulher desmiolada. A mulher que segue outra doutrina. E que é caduquice. De velhas caducas. Que não é um ensino cristão. Fábulas profanas. E que são crenças supersticiosas. E qualquer tipo de sabedoria popular que beira a superstição. Por exemplo, cristais energéticos. Tem gente que tem cristais em casa. E acha que aquilo ali traz bons fluidos. Algo positivo para ele. Ele acredita naqueles cristais. Tem gente que coloca na porta da sua casa uma ferradura, porque vai livrar dos mal-olhados. Tem gente que coloca na cerca da sua fazenda uma cabeça seca de boi, pensando, vai livrar da inveja. São crendices. Tem gente que carrega atrás da orelha um galho de arruda. Tem gente que coloca no bolso um pé de coelho para trazer boa sorte. São crendices, são fábulas. Tem gente que, em vez de ler a Bíblia, lê o horóscopo na revista, no jornal, na internet. Eu nasci no dia 20 de março, então o meu signo é peixe, eu vou ler então o que o meu signo trouxe para mim. Mas não são os astros que governam a minha vida e a sua vida, mas o Senhor. É Ele quem governa a nossa vida. Deus, meus irmãos, não está em nenhuma dessas coisas. São apenas objetos, crendices. Em outras palavras, não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercita-te na devoção, na piedade, na oração. O treinamento na piedade, meus irmãos, bem como uma boa teologia, são necessários para tornar um bom ministro, um bom pastor, um bom presbítero, um bom diácono, um bom servo, um bom líder, um bom professor na escola bíblica dominical. A palavra piedade, eusebeia em grego, significa reverência, respeito a Deus. É a sua devoção a Deus, é o seu culto a Deus, é a sua adoração a Deus. O ministro precisa de ginástica espiritual. Você faz a caminhada é necessária. Você faz a academia também ajuda a movimentar os seus músculos, definir a sua musculatura, mas nós precisamos muito mais de uma ginástica espiritual. A oração, o jejum, o estudo da palavra, a adoração, a santificação espiritual. Exercita-te na piedade. O ministro precisa dessa ginástica, assim como o atleta se dedica aos exercícios físicos, um ministro deve dedicar-se aos exercícios espirituais. E Paulo justifica. Por que Paulo justifica? Ele diz o seguinte: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser. A atividade física, meus irmãos, é pouco proveitosa. E os seus resultados são passageiros. Embora a vida esportiva tenha o seu valor, mas os seus objetivos são estritamente temporários. Por exemplo, se você for na academia, você vai ver lá os meninos de 18, 30, 40, alguns mais afoitos, 50, 60, 70, estão... Mas você já viu alguém de 120 anos lá fazendo academia? Já viu, Joelma? Sabe por quê? Porque é um tempo só. É um período bem curto. E aí nós podemos perceber, meus irmãos, que o exercício físico tem o valor apenas para esta vida. Não para a vindoura.
Em contrapartida, a piedade é para tudo proveitosa. A piedade é benéfica do início ao fim. A piedade é proveitosa em todo tipo de situação. Ela é valiosa em casa, na igreja, no trabalho. É valiosa tanto em tempos de dificuldade quanto em tempos de prosperidade. Ela ajuda uma pessoa a lidar com os inimigos, bem como os inimigos. Ela orienta o cristão em qualquer situação. A piedade nunca é supérflua. A piedade é benéfica, pois é útil. Por mais útil que a piedade seja para a vida terrena, meus irmãos, ela ainda contém benefícios para o futuro, para além desta vida. Os cristãos têm o melhor dos dois mundos. A piedade para tudo é proveitosa, porque ela tem a promessa da vida que agora é e daquela que há de ser. A piedade é a única coisa que nós podemos levar desta vida para a próxima vida, porque ela permanece para sempre. Por exemplo, você não vai levar nada desta vida que você acumulou, seja os seus bens, seja os seus objetos que você tem na sua casa, seja os exercícios que você fez, você só vai tê-los aqui nesta vida, mas a piedade você leva além desta vida. Por isso, exercita-te na piedade. A piedade começa nesta vida e será aperfeiçoada no porvir. Por essa razão, nós labutamos e empenhamos para ver homens e mulheres e crianças receber a vida eterna. É por isso que Paulo chega a dizer: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Ora, e é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Por isso Paulo, ele esmurrava o seu corpo, por isso ele se exercitava na sua vida cristã, para que pudesse levar o evangelho às pessoas, orando pelas pessoas, escrevendo as suas cartas para a edificação da igreja. E hoje, depois de 2000 anos de história do cristianismo, nós temos a Bíblia na nossa mão. Nós temos as 13 epístolas de Paulo na nossa mão, para nos edificar. A obra do evangelho, meus irmãos, é uma luta. E ela é repleta de dificuldades e provações. A vida do cristão é uma vida de trabalho e sofrimento. No entanto, a nossa esperança está no Deus vivo. É isso que Paulo está dizendo. Lá em Éfeso, os pagãos adoravam um Deus morto. A Diana dos Efésios, que tinha boca e não falava, que tinha olhos e não viam, que tinham mãos e não apalpavam, que tinham pés, mas não andavam. Mas o cristão adora o Deus vivo. A nossa esperança está no Deus vivo. Este Deus que ressuscitou a Cristo no terceiro dia, e Ele está vivo. Ele que venceu a morte. Sabemos que Jesus ressuscitou e está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E sabemos que Deus nos salvará no dia do juízo, porque Jesus levou sobre si na cruz a nossa culpa, os nossos pecados. E o Senhor vai dizer naquele dia dos seus pecados: eu não me lembrarei mais. Louvado seja Deus. Tendo esperança, meus irmãos, tendo essa esperança, nós fazemos todo o esforço possível para compartilhar essa mensagem com todos. Essa mensagem não pode ficar só para nós. Deus é o Deus que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. E aqui nós devemos fazer uma pergunta: em que sentido Deus é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis? De uma forma geral, Deus é o protetor e o sustentador das nossas vidas. O seu coração está batendo. Você não sabe quanto tempo o seu coração vai bater ainda, mas ele está batendo porque Deus está conservando o seu coração. A Bíblia diz o seguinte, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nesse sentido, Deus é o preservador da vida, o conservador da vida, o sustentador da vida. A vida humana está nas palmas das mãos de Deus. Mas, no entanto, em termos redentivos, salvíficos, Paulo não está ensinando aqui o universalismo. Deus é
potencialmente o Salvador de todos os homens por causa do Calvário. A morte de Jesus é suficiente para salvar a todos os homens, mas realmente, Jesus é o Salvador apenas daqueles que creem. Somente aqueles que creem é que serão salvos. E eu quero dizer que a fé é um dom de Deus. E a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus é o Salvador no sentido de provisão e socorro a todos os homens, mas é o Salvador no sentido de redenção apenas daqueles que creem em Jesus. Somente aqueles que acreditam em Jesus é que são salvos por Cristo Jesus. Somente aqueles que depositam a sua confiança em Cristo é que têm a redenção da sua alma, da sua vida. O Senhor Jesus é Salvador de todos aqueles que creem no seu nome. Mas como se tornar um bom servo de Cristo Jesus? Em terceiro lugar, ensinando com autoridade. Veja o que diz o verso 11. Paulo disse a Timóteo: ordena e ensina essas coisas. Vamos ver isso? Ordena e ensina essas coisas. Ele deveria ensinar com autoridade. E de onde procede a autoridade de um ministro, de um pastor, de um líder, de um servo de Deus? Em primeiro lugar, de uma vida exemplar. Timóteo era um jovem. Nessa época ele tinha 30 anos de vida. E alguns pensavam o seguinte: não, é que esse menino ali na frente da igreja, dirigindo a igreja, não sabe de nada. Cadê o apóstolo? Eu quero o apóstolo. Traga-o lá de Macedônia. Esse menino nós não queremos ouvi-lo. Ele é muito jovem para dirigir aqui o conselho de anciãos dessa igreja, que tem 60, 70, 80. E aí, meus irmãos, Paulo chega a dizer o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo era muito jovem e ele estava sofrendo a discriminação dos mais velhos. Como poderia um jovem ministrar e obter respeito dos anciãos naquela igreja? Obviamente, meus irmãos, não por imposição, não por exigência, mas por exemplo. O texto diz: torna-te padrão dos fiéis, ou seja, torna-te exemplo. O ministro de Deus deve ser exemplo em 5 áreas da vida. E Paulo chega a dizer: torna-te padrão na palavra. Ou seja, Timóteo, não seja mentiroso, não seja fofoqueiro, não seja falador, use a palavra corretamente, com sabedoria. Timóteo, que você possa ter a sua palavra temperada com sal, que você não seja maledicente, não use uma linguagem profana, use uma linguagem adequada. Timóteo também deveria ser padrão no procedimento, porque o ministro deve ter cuidado para não desdizer com a sua vida o que ele diz com a sua língua. O que a vida de um ministro deve dizer é que ele é um homem de Deus, que ele é um homem correto, que ele compra e paga, que ele é um bom pai, que ele é exemplo lá na igreja, no supermercado, na estrada, no lazer, na barbearia, em todo lugar que ele passar, porque a vida do líder é a vida da sua liderança. Então tenha um bom procedimento. Mas outra área, no amor ao próximo. O ministro deve ter compaixão pela condição espiritual do condenado. Certa vez eu ouvi uma pessoa falando, era membro muito antigo da igreja, né? Aí a pessoa falou assim: não, tomara que vá para o inferno mesmo. O ministro tem que chorar com os que choram. Tem que se compadecer daqueles que vão para o inferno. Até aqueles que vão para o inferno. Devemos manter um lugar especial no nosso coração pelas pessoas que Deus colocou no nosso cuidado especial. Devemos interceder, se compadecer, amar de fato e de verdade. Mas em quarto lugar, na fé. O ministro deve ter uma fé ousada. O ministro exemplar é aquele que tem uma forte fé em Deus e total confiança no seu mestre. Ele crê no poder de Deus para salvar pecadores.
Por exemplo, no tempo do apóstolo Paulo, quem estava no governo era Nero, que perseguia a igreja, que colocou fogo em Roma e culpou os cristãos por tal atitude. Mas ele confiava que acima de Nero estava alguém assentado no trono eterno e que nada pode acontecer fora da vontade dele. Deus é soberano. Nós devemos ter uma fé absoluta no Senhor, que Ele governa tudo, e que até o inferno, quem tem a chave da morte e do inferno é o Senhor Jesus. Ele crê no poder de Deus para salvar pecadores. Meus irmãos, ninguém seria crente se não fosse a ação soberana do Senhor. Não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. A pessoa que se converte, isso é um milagre de Deus. E nós devemos crer na soberania de Deus para salvar os pecadores. O ministro de Deus tem que buscar sabedoria divina para as incertezas do futuro. Ele vive, estuda, ensina e prega pela fé. E de fato o ministro deve ser um cristão mais ousado na igreja, que tenha ousadia espiritual, que tenha fé na providência de Deus, fé no controle de Deus, fé que o Senhor é quem opera e age e salva o mais vil pecador. Mas finalmente, meus irmãos, em outra área aqui, na pureza. Éfeso era um centro de impureza sexual e o jovem Timóteo enfrentava muitas tentações. O pecado sexual tem levado muitas pessoas ao fim do seu ministério. Quantos pastores, quantos líderes que perderam os seus ministérios por causa do adultério, da fornicação, por causa também da pornografia. Quantas pessoas escravas da pornografia que está no seu celular, que está nas palmas das suas mãos, que está nos teus dedos. E é por isso, meus queridos irmãos, quantas pessoas caíram por causa da impureza, a impureza sexual. E nós devemos prezar pela pureza. Um homem que carece de qualquer uma dessas virtudes bíblicas não está preparado para o ministério pastoral. Imagina um ministro que seja fofoqueiro e mentiroso, que ninguém acredita nele, tudo que ele fala é mentira. Imagine um ministro sem amor, com pouca ou nenhuma compaixão pelo fraco. Imagine um homem que confia apenas na sua própria força para ministrar, em vez de pastorear pela fé. Imagine um ministro que moralmente ou sexualmente ele é impuro, ele é infiel, ele é mulherengo. De onde procede a autoridade do ministro, meus irmãos? Do exemplo. Mas de onde procede a autoridade do ministro? Em segundo lugar, da submissão à palavra de Deus. Veja o que diz o verso 13. Vamos ler comigo? Até a minha chegada, aplica-te à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. É por isso que aqui na igreja que a gente pega um livro e vai pregando ele todo, né, pastor Rui? Porque a Bíblia diz que tem que ter uma leitura pública e que a gente tem que ler, explicar e aplicar. Todo ministro deve ser aplicado ao estudo particular e à leitura pública da Bíblia. A Bíblia tem que ser lida. Por exemplo, na Idade Média, a Bíblia foi proibida de ser lida nas igrejas e pelo povo. Quando a Bíblia era lida pelo o padre daquela comunidade, era lida em latim e de costas para o povo e de frente para o altar. Ninguém entendia nada. Mas aí Lutero fez a reforma e disse: sola escritura, a Bíblia na língua do povo e a Bíblia sendo lida e pregada para a edificação da igreja. Não existe avivamento da igreja sem pregação da palavra de Deus e pregada com fidelidade. Existem alguns cultos que você vai que não tem, as pessoas não abrem mais a Bíblia. Leia apenas um versículo e não leia a palavra do Senhor. A Bíblia não é explicada, não é pregada com fidelidade. A autoridade do ministro, meus irmãos, está relacionada
com a submissão à Bíblia. A palavra de Deus deve ser lida nos cultos públicos. Os sacerdotes de Israel liam as Escrituras na congregação. Jesus leu as profecias de Isaías na sinagoga de Nazaré. Paulo recomendou que suas epístolas fossem lidas nas igrejas. E esta é a bem-aventurança descrita em Apocalipse 1:3, que diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. De onde vem então a autoridade do ministro? Se ele é fiel à Bíblia, se ele é submisso à palavra de Deus. Porque nada pode ter poder sobre a nossa consciência a não ser a palavra de Deus. E diante da palavra de Deus, todos nós devemos nos quedar aos pés do Senhor. De onde procede a autoridade do ministro? Em segundo lugar, dos dons espirituais que ele possui. O ministro é aquele que foi chamado, vocacionado. E Paulo chega a dizer o seguinte: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Timóteo tinha o dom para ensinar e pastorear, e tal dom veio de Deus e foi reconhecido pela igreja por meio do presbitério. Por exemplo, há quase 25 anos atrás, eu fui ordenado ao sagrado ministério lá em Mantena, e essa igreja esteve presente lá. Foi no dia 30 de maio de 1999, a igreja foi presente. Tivemos uma festa espiritual. O presbitério que me ordenou foi o presbitério Médio Rio Doce. Os presbíteros, os pastores, então, fizeram imposição de mãos, reconhecendo o dom que Deus havia me dado. De igual forma, pastor Rui também foi ordenado aqui nesta igreja ao sagrado ministério, pelas mãos do presbitério Eldorado. Foi investido no santo ofício da pregação da palavra de Deus. E o texto diz mostra aqui, que não te faça negligente com o dom que o Senhor te deu. Cumpra a sua missão, não seja descuidado. De onde procede a autoridade do ministro, meus irmãos? Em quarto lugar, dos frutos do seu ministério. E o texto diz aqui no verso 15: medita essas coisas e nelas ser diligente para o teu progresso, para que o teu progresso a todos seja manifesto. O currículo do obreiro são os resultados do seu ministério, são os frutos, o crescimento da igreja, a edificação da igreja. Não há resultado satisfatório sem diligência, sem trabalho, sem dedicação, sem consagração, sem oração. E finalmente, meus irmãos, como se tornar um bom servo de Cristo? Em último lugar, cuidando de si mesmo e da doutrina. Veja o que diz o verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Se o ministro não cuidar da sua vida, ele cairá em descrédito. Ele tem que cuidar da sua vida emocional, da sua vida financeira, da sua vida física e da sua vida espiritual. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, não basta ser ortodoxo de cabeça e ser herege de conduta. Ele tem que conciliar a vida e a doutrina. A doutrina correta sem a vida piedosa não tem valor algum. No entanto, a vida piedosa sem a doutrina correta é impossível. Quem tem uma vida piedosa tem também uma doutrina correta, porque se ele tem uma vida piedosa sem a doutrina correta, isto é impossível. Timóteo, meus irmãos, deveria persistir na piedade pessoal, na fidelidade ao ensino da palavra de Deus. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Continua cuidando de você mesmo e da doutrina, porque através dela você vai salvar a ti mesmo. É o que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo não poderia salvar a si
mesmo, né, pelos seus méritos, uma vez que a salvação vem somente por meio da fé na morte e ressurreição de Jesus. É lógico que pelos méritos dele ninguém pode se salvar, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas o que o Senhor está dizendo é que continua firme na doutrina de Cristo e você será salvo. Continua firme no Evangelho e você será salvo. Porque a perseverança na fé em Cristo, meus irmãos, é uma evidência de que nós somos salvos. É a perseverança do Senhor nos salvos. O crente vai perseverar até o final. O servo de Deus verdadeiro não vai se desviar do caminho da cruz. Ele vai sempre perseverar no caminho da cruz. E se ele, por algum motivo na vida, desviou, Deus é gracioso para torná-lo para o caminho certo novamente. Timóteo poderia salvar os seus ouvintes? Não. Quem salva é só Jesus. No entanto, o bom ministro é aquele salvo que Deus usa para salvar outros. Timóteo era um homem salvo por Cristo e Cristo estava usando o seu instrumento, Timóteo, para ganhar outras pessoas. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A mensagem aqui é que Deus está usando o seu instrumento para a edificação da igreja e para alcançar outras vidas para Cristo. O bom ministro, meus irmãos, salva os seus ouvintes, não pelos seus méritos, mas pela proclamação do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Por isso, o texto diz, continua nesses deveres, porque fazendo assim, você vai se salvar, você vai salvar a si mesmo e a seus ouvintes, porque você vai permanecer, perseverar nessa doutrina, neste Evangelho, e vai alcançar outros com a proclamação do Evangelho da cruz. Meus irmãos, aplicações para a nossa vida, como viveremos? Alimentando bem da palavra de Deus para ensinar bem. Leia a Bíblia, não seja um crente preguiçoso. Não seja um líder preguiçoso. Leia a palavra de Deus. Não podemos combater heresia se não estivermos calcados, firmados na sã doutrina de Cristo. Devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Leia a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. É com ela que nós cortamos todo o mal da heresia, é com ela que nós vencemos o diabo, é com ela que Jesus venceu a tentação no deserto, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Leia a palavra, ela é pão para fortalecer a nossa fé espiritual, a nossa vida. Muitas vezes nós estamos fracos na fé por falta de alimentação espiritual. Nós não lemos a palavra de Deus, passamos a semana inteira deixando a Bíblia na nossa estante, ou dentro do seu carro, ou dentro da sua cômoda, e você não lê a palavra de Deus. É tempo da gente se alimentar bem, para poder ensinar bem outras pessoas. A palavra de Deus é fogo, meus irmãos. A palavra de Deus é martelo. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus instrui. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus orienta, a palavra de Deus fortalece. E que possamos nos alimentar da palavra do Senhor. Como viveremos, em segundo lugar, progredir na nossa vida espiritual, cresça. Não fique tomando apenas leite, que você possa se nutrir de alimento sólido. Devemos exercitar os nossos músculos espirituais. Devemos orar, jejuar, adorar, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, nos esforçar, colocar a nossa boca no pó, talvez ainda haja esperança. E nós devemos progredir na nossa vida espiritual. Nós não podemos estacionar na nossa vida cristã.
Assim como se você parar de se movimentar, o seu corpo atrofia. Você perde os movimentos do seu corpo. Você precisa exercitar. Você precisa movimentar. Você precisa ter um controle da sua saúde física. Bem como nós precisamos também nos exercitar na vida piedosa, na vida de oração, na vida espiritual. Nós devemos progredir na nossa vida espiritual. Que possamos ter esse progresso na nossa vida espiritual. Como diz o apóstolo Pedro, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas finalmente, meus irmãos, como viveremos? Orando pelos líderes da igreja. Paulo escreve essa carta para encorajar o apóstolo, ou pastor Timóteo, para encorajar esse obreiro, para animá-lo no ministério. Ele estava tímido, ele tinha muitos desafios, quem sabe ele queria mais desistir do que prosseguir. E nós devemos orar pelos líderes da igreja, orar pelos pastores. Tem vezes que a gente pensa em desistir, a luta é grande, os desafios são grandes. Muitos obreiros, né, do nosso presbitério sem campo, pastores desanimados, outros caídos. Quantos que perderam o ministério? Nós devemos estar orando pelos líderes, orando para que eles possam perseverar na sua missão, não possam desistir, orando para que sejam exemplos na vida espiritual, na palavra, na conduta, na fé, no amor, na pureza, orando para que não caiam em tentação, orando para que possam cuidar da doutrina e alcançar vidas com o evangelho de Jesus. É triste a gente ver muitas igrejas que abraçaram o liberalismo, que abandonaram a palavra de Deus. É triste ver igrejas que fecharam as suas portas na Europa e que hoje são templos vendidos para bares, para bordéis, para templos muçulmanos. É triste saber de seminários que fecharam, que já não formam mais obreiros. É triste ver a história de vidas que abandonaram o verdadeiro cristianismo. E por isso nós devemos orar pelos líderes da igreja, para que jamais possam abraçar o ensino de demônios, para que jamais sejam ludibriados pelos espíritos enganadores, mas que possam permanecer na verdadeira fé, no verdadeiro evangelho, defendendo o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos colocar em pé, vamos falar com Deus. Eu convido os irmãos a se colocar em pé e vamos buscar a face de Deus. Quero convidar o pastor.